Fala galerinha, travou de novo. Fala galerinha do YouTube, hoje eu estou reagindo ao Fala Sério, o canal dele. Pra quem quiser, é só escrever lá, Fala Sério. Ó, tem vinheta, tio. Caos generalizado. Não há quem não deteste um apagão. Você fica sem TV, sem internet, sem luz por várias horas. Ah, sim, é muito inconveniente. Mas nada se compara ao apagão mais lendário de todos os tempos. Em 13 de julho de 1977, 3 raios atingiram a instalação da Con Edison em Nova York. Num instante, a cidade de Nova York e o condado de Westchester ficaram às escuras. O operador tinha cerca de 15 minutos para restaurar a energia e colocar a instalação de volta em funcionamento. Uma janela de tempo razoável, certo? Bem, para fazer isso, o operador precisava acionar uma série de interruptores na ordem certa. Infelizmente, para os habitantes de Nova York, aquele operador sem nome cometeu um erro. Ele deixou passar um interruptor e, como resultado, a cidade ficou às escuras e sem energia por 25 horas. Ainda assim, os habitantes de Nova York são conhecidos por serem razoáveis, calmos e equilibrados. Então... claro que não. Isso é tudo que eles não são. Eles imediatamente mergulharam na maior revolta que a cidade já tinha visto. Lojas foram saqueadas, infraestrutura pública foi vandalizada, carros foram incendiados, a cidade foi tomada pelo caos. Isso resultou em 1.000 incêndios, 1.600 saques e 3.700 prisões. Estima-se que um interruptor não acionado tenha custado à cidade quase 300 milhões de dólares em danos. Mas houve outra consequência inesperada do apagão: o surgimento do hip hop no mainstream. Equipamentos profissionais de gravação e mixagem eram caros, e na época eram produtos extremamente exclusivos. Depois do roubo desse equipamento, ele estava aí pelas ruas, e a polícia ansiosa para recuperá-lo. Isso forçou os saqueadores a vender o equipamento rapidamente a preços muito reduzidos. A maioria dos compradores eram nova-iorquinos mais pobres, que de outra forma teriam dificuldade para comprar esse equipamento. Uma nova geração de músicos em Nova York de repente teve acesso ao equipamento necessário para fazer a música que queriam, e o hip hop passou de um gênero de nicho para um fenômeno nacional em questão de anos. Talvez se aquele cara tivesse acionado um interruptor diferente, a gente teria visto o meu sonho da música techno country se tornar realidade. Valeu a pena esse apagão por eventualmente a gente conseguir o Run DMC? Me conta aí nos comentários e não esquece de curtir e se inscrever para mais conteúdo incrível. Continuando. Revelação em chamas. Quando os pais realizam festas de revelação de gênero para os seus bebês ainda não nascidos, alguém além deles realmente se importa com isso? Como assim? Tipo, eu vou deixar de ser seu amigo se você tiver uma menina? Bom, por mais estúpidas que eu acho essas festas, pelo menos elas não eram perigosas. Isso é, até 5 de dezembro de 2020, quando Ángela e Refúgio Jiménez decidiram fazer algo grandioso na deles. Eles organizaram um encontro no bosque perto da sua casa, em Eldorado, na Califórnia, e decidiram tornar a revelação especial com alguns fogos de artifício. Parece que os dois estavam com a cabeça cheia de preocupações com o bebê, porque fogos de artifício e florestas secas no verão não combinam, especialmente considerando que setembro de 2020 estava 20 graus mais quente do que os verões anteriores. Uma bomba de fumaça acabou infelizmente acendendo um galho, que acendeu outro galho e outro. Eu vou simplesmente dizer que as coisas saíram rapidamente do controle. O fogo se espalhou rapidamente pela floresta seca e em breve casas e edifícios próximos estavam em chamas. O verão árido e seco tornou o combate ao fogo difícil e ele durou impressionantes 23 dias. Durante esse tempo, as famílias evacuaram suas casas, estradas foram fechadas devido à fumaça e muitos negócios... Gente, por que um chá de bebê tem que ter fogos de artifício, primeiramente, porque é perigoso pro bebê. E segundamente, quem é o idiota que vai fazer no meio da floresta? Parabéns, tocou fogo na floresta. Matou quase 1 bilhão de gente.
não puderam operar. Quando o incêndio finalmente cessou, ele havia consumido 23 mil acres de terra, 15 empresas, 5 casas e tirado a vida de um bombeiro. O inferno causou danos estimados de 40 milhões de dólares. E no final, a família Jimenez foi acusada de 30 crimes. O nome e o sexo do bebê nunca foram revelados ao público quando ele nasceu. E eu tô me segurando para não fazer um trocadilho com o nome dessa criança, mas deixa pra lá. Pode ser difícil acreditar que fogos de artifício possam causar tanto estrago, mas mesmo que eles não incendiem uma floresta, eles ainda são perigosos. Você acha que não? Dá uma olhada nisso. Quem que é o doido que faz isso? Não. O que você tá vendo aí é o resultado de outro pequeno erro. Um funcionário de uma fábrica de fogos de artifício em Seest, na Dinamarca, escorregou enquanto carregava uma caixa de fogos de artifício. A queda dele fez com que os fogos disparassem em todas as direções, o que então fez com que mais fogos de artifício explodissem, criando um espetáculo de destruição deslumbrante. O acidente danificou mais de 2.100 casas, deixando 176 delas completamente inabitáveis. 2.000 pessoas tiveram que ser evacuadas, dezenas ficaram feridas e cerca de 100 milhões de euros em danos foram causados. É isso aí, a partir de agora, cuidado extra. Eu vou soltar fogos de artifício só no micro-ondas, onde é mais seguro. Nossa, sem tempo para um cochilo. Espiões. Todo mundo adora eles. Nos filmes, eles são elegantes, mortais e têm os gadgets mais legais. Mas sinto muito em te desapontar. Eles não são perfeitos. Este é Heinrich Albert. E durante a Primeira Guerra Mundial, ele era o pagador de espiões alemães que atuavam nos Estados Unidos. Ele garantia que esses espiões fossem pagos a tempo, tivessem os suprimentos certos para as missões, além de qualquer documento que precisassem. Portanto, ele era uma pessoa importante. Em 1915, os Estados Unidos ainda não estavam oficialmente na guerra, mas estavam fornecendo munições e suprimentos para os aliados europeus. A Alemanha achou que isso não era bom, então montou uma enorme rede de espionagem para sabotar as linhas de produção dos Estados Unidos, subornar autoridades e causar todo tipo de problema. Um dia, Albert entrou em um trem em Harlem, Nova York, se sentou e depois de um tempo adormeceu. E, bom, quando você chega a uma certa idade, precisar de um cochilo ocasional é compreensível. O que não é compreensível é adormecer em um trem, bem do lado da sua pasta que continha os nomes, as localizações e as missões de todos os espiões do país. Albert acordou sonolento e desceu do trem antes de perceber que não tinha sua pasta consigo. Ele correu de volta, mas ela não estava mais lá. Já havia sido roubada por agentes secretos americanos que estavam no seu encalço. Um Albert aterrorizado colocou um anúncio no Evening Telegraph, oferecendo $20 pela devolução da pasta. Mas o governo dos Estados Unidos não estava tão desesperado por dinheiro. Os Estados Unidos agora tinham provas que comprovavam a sabotagem da Alemanha, que eles usaram para enviar todos os embaixadores e diplomatas alemães de volta a seu país. Isso deixou todos os espiões alemães no escuro, sem saber para onde ir ou o que fazer. A Casa Branca então vazou essa notícia para a imprensa, humilhando a Alemanha e a fazendo parecer fraca no cenário mundial. Os Estados Unidos entraram eventualmente na guerra em 1917, e embora isso não tenha sido inteiramente culpa de Albert, foi um escândalo que chocou muitos americanos e os tirou de sua posição anteriormente passiva em relação à guerra. Portanto, lembre-se, não importa o quanto você possa ter cometido um erro grave, você nunca desequilibrou acidentalmente a balança de uma guerra mundial. História de um ângulo. Durante a maior parte da história humana, voar era um sonho bonito e inatingível. Hoje tá mais pra um negócio apertado e que de alguma forma sempre te coloca entre dois bebês chorando. Ainda assim, foi emocionante por um tempo. E em 1950 não havia nada mais emocionante do que o Comet Plane da de Havilland. Era o primeiro avião a jato comercial do mundo, ostentando um design futurista alimentado por 4 incríveis motores turbojato Ghost. Seu voo de teste em 1949 correu bem. Em 1952, o elegante avião começou a transportar passageiros ao redor do mundo. Apenas um ano após o seu lançamento, no entanto, a tragédia aconteceu. Um deles caiu, o que foi um azar tremendo para de Havilland. Na década de 1950, as companhias aéreas dos Estados Unidos registravam cerca de meia dúzia de acidentes por ano, considerando que havia milhares de voos ao... Pronto, gente, voltei 10 segundos antes.
Mas tudo bem. Década de 1950, as companhias aéreas dos Estados Unidos registravam cerca de meia dúzia de acidentes por ano, considerando que havia milhares de voos ao ano. Isso era apenas uma extrema infelicidade. Mas então outro se desintegrou no ar. E mais um. Em 2 anos, 3 Comets caíram, resultando na perda de 89 vidas. 3 acidentes em 2 anos já era mais do que má sorte. Tinha algo errado. E depois de várias investigações, um culpado improvável foi encontrado. Olha para essa imagem do Comet ao lado de um Airbus moderno. Percebe alguma diferença? Vamos dar um zoom. São as janelas. Note como as janelas do Airbus têm cantos arredondados, enquanto o Comet tem cantos angulares. Na engenharia de veículos, um canto quadrado ou angular é considerado um amplificador de estresse. Quando você aplica pressão a um objeto, é mais provável que ele se quebre ao longo de um amplificador de estresse como esse. Pensa em um Toblerone. Os cantos duros, onde as pontas se encontram, são sempre onde você quebra. As janelas de canto quadrado ao redor da fuselagem do Comet eram particularmente vulneráveis à pressão. Afinal, estão na parte da frente de um avião que voa a 724 km por hora. Depois de algumas viagens, essas janelas quadradas cederam, onde as redondas teriam permanecido fortes. É triste pensar nisso, mas essa única decisão de design estético acabou custando a vida de muita gente. A de Havilland imediatamente redesenhou seus aviões, e nenhum avião apresentou janelas quadradas desde então. Hoje, o último Comet foi desativado e transferido para um hangar de aviação que funciona como museu. Vamos apenas esperar que esse hangar não tenha janelas quadradas, senão ele jamais vai voar. Olha, talvez tenha muita gente Comercial, por aí Paulo, pronto. Parafuso solto. O Parafuso sonho de viajar pelo solto. espaço sempre foi uma ideia que une toda a humanidade. E um dia, juntos, podemos tornar o impossível possível. Tá brincando. Isso aqui se trata de se exibir mesmo. Ao longo das décadas de 50 e 60, a União Soviética e os Estados Unidos competiam para ver quem chegaria à Lua primeiro. Porque, como a gente pode ver aqui nos comentários em todos os vídeos, quem chega primeiro é sempre o melhor. Os soviéticos foram os primeiros a lançar um satélite ao espaço com o Sputnik, em outubro de 57. E se tornaram os primeiros a lançar um ser vivo ao espaço apenas um mês depois. Descanse em paz, Laika. Você foi uma Voltei, Conforme os galera. anos passaram, os americanos começaram a alcançar. Em 1962, eles anunciaram seus planos para o Saturno V, que acreditavam que levariam um homem à Lua. Não querendo ficar para trás, os soviéticos rapidamente começaram a trabalhar em seu ambicioso foguete N-1, com um objetivo semelhante. Foi um empate até 3 de julho de 1969, quando o N-1 foi gloriosamente lançado antes de descer de forma nada gloriosa de volta à Terra. O evento foi uma tragédia, Parabéns. tirando a vida dos cosmonautas a bordo e abalando o espírito soviético. Na época, a bola de fogo do N-1 foi a maior explosão feita pelo homem além da bomba atômica. Para piorar as coisas, o Saturno V dos Estados Unidos foi lançado sem problemas apenas 13 dias depois, em 16 de julho de 1969. Os Estados Unidos pousaram um homem na Lua e isso fez história. Mas por pouco não foi diferente. Olha só, essa explosão catastrófica que alterou a história foi causada por um parafuso solto. Acontece que pouco tempo depois do lançamento, um parafuso mal fixado na N1 foi sugado para dentro de uma bomba de combustível. Lá ele ricocheteou em alta velocidade, perturbando o fluxo de combustível e gerando uma grande bola de fogo. Se não fosse por esse pequeno descuido, talvez tivéssemos visto a bandeira soviética eternamente congelada na Lua. Moral da história, sempre revise o seu trabalho. Erro do Titanic. Todo mundo conhece a história do Titanic. Um navio de cruzeiro supostamente inafundável que navegou pelo Atlântico, colidiu com um iceberg e afundou nas águas geladas, custando a vida de cerca de 1.500 pessoas. Ao longo das décadas, a causa exata do desastre foi examinada minuciosamente, especialmente por James Cameron, e o dedo da culpa muitas vezes aponta para um homem, Fred Fleet. Ele era o vigia a bordo do Titanic, e era seu trabalho detectar obstáculos na água. Então ele deve ter mandado muito mal em não notar um enorme iceberg, certo? Bem, como em muitas histórias do Titanic, é mais complexo e trágico do que parece inicialmente. Pouco antes do Titanic partir, executivos de alto escalão da companhia de cruzeiros decidiam que queriam o respeitado marinheiro Henry Wilde na tripulação. Wilde era experiente, então quando ele foi colocado na lista de tripulantes, outros membros da tripulação foram rebaixados em sua posição para dar lugar a ele. É aí que David Blair entra em cena. Embora o Sr. Blair também fosse um marinheiro experiente, sua presença não foi solicitada como a do Sr. Wilde. Acreditava-se que rebaixar Blair seria um insulto a ele, então ele foi removido da viagem. Afinal, ele não seria necessário com Wilde a bordo. Foi aí que ocorreu um acidente pequeno, mas incrivelmente trágico. Quando Blair saiu, ele esqueceu de entregar algo pequeno, mas muito importante ao seu substituto. Uma chave. Essa pequena chave pertencia a um armário vital no mastro de vigia do navio. O que esse armário continha? Os binóculos de Fred Fleet. Por meio dessa infeliz série de contratempos, Fleet não conseguiu acessar seus binóculos na noite do incidente. Isso significava que ele não podia ver muito ao redor do navio e não conseguiu avistar o iceberg até que fosse tarde demais. Fleet sobreviveria ao incidente, mas foi atormentado pela culpa pelo resto de sua vida. Ele testemunhou perante o Senado que, se tivesse seus binóculos, teria certamente evitado o desastre. A chave foi encontrada mais tarde e vendida em um leilão em 2007 por 90 mil libras, cerca de 200 mil dólares atualmente. Embora a gente possa dizer que em certo momento o valor dela era inestimável. Pausa para um cigarro.
Essa próxima história é importante porque trata dos perigos do tabagismo. E não, eu não tô falando de arruinar seus pulmões, desenvolver um vício ou causar problemas de saúde debilitantes pra si mesmo. Tô falando de danos materiais. Nossa história começa na Ucrânia, na incrivelmente fácil de pronunciar vila de Novobudanivka. Viu só? De primeira. Embora a cidade em si fosse um lugar... Deixa eu explicar porque eu sinto. Eu sempre falo Ucrânia quando falo desse país. É porque lá teve uma explosão de usina nuclear. E foi a primeira explosão de usina nuclear que eu fiquei sabendo. Aí quando eu fui ver mais de perto, pesquisar no Google e ver mais de perto lá no mapa, eu avistei a usina lá. Então eu fui aumentando e eu consegui ver a explosão da usina. Então por isso que eu sempre falo sobre a Ucrânia. Eu vou ter que mandar parte 2, porque